E aí, tudo bem com você? Cá estou eu, professor Alain, com mais uma aula aqui, mais um momento no nosso Solte Educação. E hoje o tema que eu trago para você é um dos clássicos, o chamado tripé clássico da sociologia. Eu vos trago o alemão Karl Marx, Vida e Obra. Bom, vamos lá. Pessoal, entender o pensamento de Karl Marx exige entender o tempo histórico no qual ele está inserido, ok? Então veja, quando você observa a teoria marxista, quando você observa os estudos em torno de Karl Marx, você nota muito claramente, por exemplo, o uso constante de termos como burguesia, proletariado. Agora, por que isso? Veja, Karl Marx, alemão, nasceu em Treveres, Alemanha, em 1818, morto em Londres em 1883, ou seja, ele morou numa das cidades mais importantes do mundo à época, uma das cidades mais efervescentes do mundo naquele momento, que era a capital do Império Britânico, Londres, né? E foi um dos mais importantes nomes da sociologia. Além disso, Karl Marx foi doutor em filosofia pela Universidade de Berlim e também viveu na França e na Bélgica. Agora, veja, eu iniciei com você esse nosso papo aqui no Solte Educação, comentando que é preciso observar a época em que o sujeito está inserido. É sempre bom lembrar que nós, seres humanos, somos filhos do nosso tempo, nós somos espelhos de nossa época. Não somos nem ninguém à frente do nosso tempo e muito menos alguém atrás do nosso tempo. Somos um espelho fidedigno de nosso tempo, né? E também o foi com Karl Marx. E veja, quando eu falei para você que Karl Marx viveu em Londres, não falei por acaso. Lembre, ele está em Londres, capital da Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Ou seja, Karl Marx ele viu a Revolução Industrial. Então, claro, o cara vai abrir a janela de casa e todo santo dia ele vê na rua quem? Quem trabalha numa fábrica, a quem ele vai chamar de proletariado, e a quem é dono daquela fábrica, a quem ele vai chamar de burguesia. Óbvio, todo santo dia ele está vendo o quê? Aqueles dois sujeitos históricos. Ele escreve do quê? Disso. Então, Marx é alguém que está escrevendo de um momento histórico, de uma situação que ele está vivenciando, que ele está vendo. Possivelmente, talvez, se trouxéssemos Karl Marx hoje para o século XXI, ele escreveria, possivelmente, de outros sujeitos, de outras experiências. Então, claro, quando observamos essa questão muito forte do Marx em torno de burguesia e do proletariado, é fundamental que percebamos essa ligação em relação ao momento histórico no qual Karl Marx está inserido, beleza? Agora, claro, quando pensamos na teoria de Karl Marx, óbvio, sempre lembramos que ele faz uma contundente, ou seja, uma forte crítica ao sistema capitalista. Então, olha só, sua crítica às relações socioeconômicas lhe custaram caro nas esferas pessoal, profissional e econômica. Não precisamos ir longe, né, pessoal? Pensa comigo. O cara tá lá fazendo altas críticas ao capitalismo. Aí ele vai lá e busca emprego numa fábrica e começa a criticar o capitalismo, começa a criticar a burguesia. Então você pode imaginar que isso sim trazia problemas pessoais para o Karl Marx, né? Porque, obviamente, na medida em que lá um industrial via ele criticando a indústria, criticando o patrão, eventualmente ele era demitido. Então isso também causou uma grande instabilidade até na vida pessoal de Karl Marx, esse enfrentamento tão direto contra o capitalismo que, na ótica dele, deveria ser criticado. Então essas críticas marxistas ao sistema capitalista custaram caro, sim, para ele, no âmbito pessoal. E aí, pessoal, olha só que interessante. Karl Marx faz crítica bastante dura ao capitalismo. E aí, claro, você pode imaginar. Pensa, ele vai lá e faz uma crítica ao capitalismo. Ele vai lá e faz uma crítica a um industrial. Faz uma crítica, então, à burguesia. Mas, caramba, ele está empregado em uma fábrica. Ele está empregado no universo burguês. Obviamente, à medida em que ele tecia as duras críticas ao sistema capitalista, muitas vezes ele pagava pessoalmente o preço, perdendo o emprego e por aí vai. De modo tal que ele tinha que ficar o tempo todo se mudando, buscando um outro teto e por aí vai. Então ele teve uma vida bastante instável, até pelo tipo de crítica que ele fazia e no momento e no espaço em que ele fazia essa crítica, né? Agora, cuidado! O Marx não criou, tá, pessoal, a ideia de socialismo. A ideia de socialismo já vinha antes. Inclusive, a gente fala de um conjunto de pensadores socialistas chamados de socialistas utópicos, né? Então, quer dizer, o socialismo não é uma invenção de Karl Marx, ok? Mas ele, não há dúvidas, foi talvez o maior promotor de uma discussão em torno do que seja lá o socialismo. Então, ó, a crítica à sociedade capitalista já vinha de tempos anteriores a Marx. Então, portanto,
portanto, cuidado, tá? O socialismo enquanto ideia, a proposta inicial de socialismo, ela acaba vindo anterior ao próprio Karl Marx. Agora, quando pensamos no projeto marxista, Marx é autor de uma extensa obra, né, de obras publicadas, livros publicados que ele tem. Algumas eu coloquei para vocês aqui. Então, vamos observar um conjunto, né, das obras de Karl Marx. A primeira que cito, A Ideologia Alemã, de 1847, que ele escreveu, aliás, em conjunto com Friedrich Engels, tá? Também temos aqui Miséria da Filosofia, de 1847 também. Nota, ele é um filósofo, então ele trabalha muito a filosofia. Tanto que vocês veem Marx na sociologia e vocês veem Marx também em filosofia, né? Aí temos aqui o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, a obra, sem sombra de dúvidas, mais incendiária de Karl Marx, né? Gente, essa é uma obra que ele também fez em contato junto com Friedrich Engels, tá? E ela foi escrita num momento muito particular da história. O que está rolando aqui em 1848 na Europa? Está rolando, veja você, a Primavera dos Povos. Aí você passa a entender por que o texto do Manifesto Comunista é tão polêmico, né? Por que o texto do Manifesto Comunista é tão incendiário? Porque é um texto escrito durante uma revolução, durante um momento incendiário. Então, quer dizer, aquele movimento ali é um movimento de revolução. Tanto que, diferente de outras obras, o Manifesto do Partido Comunista é uma obra, sim, de rápida leitura, de fácil compreensão, porque ela foi escrita para que um operário, né, lesse aquilo ali no menor tempo possível, sentisse-se entusiasmado a fazer lá uma revolução e fosse iniciar esse processo revolucionário. Então, sim, é a obra incendiária de Karl Marx, né? Também temos aqui o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, de 1852, outra obra desse autor alemão. E, por fim, temos também o Capital, que é a obra maestra de Karl Marx, tá? O Capital, ele é composto por um total de 5 volumes, sendo que 2 volumes são feitos a posteriori, depois da morte de Karl Marx. Já os 3 primeiros volumes, esses sim, vêm já de autoria de Karl Marx. E é uma obra muito extensa, muito complexa. Se por um lado o Manifesto você lê rapidamente, o Capital não é bem assim. É uma obra muito grande, pessoas dedicam a vida a estudar e tentar entender o Capital, e é uma obra ainda em curso, porque o Capital, em muitos aspectos, é a história do capitalismo. E o capitalismo continua existindo. Então, enquanto existir o capitalismo e suas transformações, também existirá o que ser falado, o que ser escrito sobre o capitalismo e, portanto, aumentando aí o capital. Beleza? Outro elemento que temos aqui, ó, dessa crítica ao capitalismo, você tem que ter um cuidado. Olha só, cuidado, é comum que se reduza toda a teoria marxista em função da questão do comunismo. Gente, é super comum. Meu querido, olha só, você não pode realmente acreditar que toda a teoria marxista ela se reduz ao Manifesto Comunista, como eu falei para você, é uma obra incendiária e que você lê rapidamente. Pense em Karl Marx como um grande iceberg, tá? Um grande iceberg, beleza? Lembra que no iceberg a maior parte é o que está abaixo da água, não é isso? Ou seja, pense na questão do comunismo como o topo do grande iceberg marxista. Quando você pega a teoria de Karl Marx, ela é muito grande. Tanto que você estuda Karl Marx também, lá na história, com os modos de produção, modo asiático, modo escravista, modo feudal, modo capitalista, modo socialista, ok? Você estuda uma série de discussões diferentes em relação a Karl Marx, que não são apenas a questão do comunismo ou a questão da revolução proletária, tá? Então tem que ter um cuidado para não reduzir a teoria marxista, que é bastante grande, tá? Bastante grande mesmo, pessoal, apenas a questão do Manifesto Comunista, tá bom? E olha só, contudo, é um exagero fazê-lo, uma vez que os estudos de Karl Marx são muito mais amplos e atingem outros elementos além do comunismo. Então é preciso ter um olhar um pouco mais amplo para a dimensão da teoria marxista, que é, como eu falei, bastante extensa. E aí, claro, temos também essa crítica ao capitalismo. Então, olha só. Na sua principal obra, O Capital, fez uma análise histórica do sistema capitalista e do desenvolvimento da história humana. Esse é o foco do Capital. Por isso que é uma obra tão extensa, né? Uma obra grande, tem vários volumes. É uma obra tão complexa, porque eu estou envolvendo ali a questão filosófica, a questão sociológica, a questão historiográfica. Quer dizer, é muita coisa sendo dado conta naquele momento dentro dessa obra do projeto marxista. Por isso que é preciso ter um cuidado nessa análise. Mas também não se pode falar de Karl Marx sem falar também de Friedrich Engels, tá? O Friedrich Engels, pessoal, também alemão, é tanto amigo quanto coautor quanto mecenas de Karl Marx. Sim, mecenas. Ah, o que é mecenas?
Mecenas eram aqueles financiadores das obras de arte, por exemplo, no Renascimento. Financiavam literatos, financiavam artistas e por aí vai. Tá? Eram pessoas que tinham muito dinheiro e, com isso, financiavam artistas e intelectuais no período, tá bom? Agora, quando pensamos aqui nessa ideia geral, o Marx tem em Friedrich Engels também esse grande mecenas, além de um amigo e coautor. Por quê? Engels escreveu com Marx várias obras, as mais destacadas, claro, o Manifesto Comunista e a Ideologia Alemã. Porém, Engels era filho de um riquíssimo industrial alemão. E tendo gostado das teorias e do trabalho intelectual de Karl Marx, Engels passa também a ajudar Marx financeiramente. Lembre, falei para você agora há pouco, que Marx teve vários problemas no mundo do trabalho por conta das críticas que ele tecia ao capitalismo. Então, volta e meia, ele era demitido, não parava em emprego algum, ok? E por isso a ajuda financeira de Friedrich Engels se mostrou profundamente importante para que Karl Marx pudesse, então, ter algum conforto para poder escrever a sua teoria. Além disso, claro, foi, como falei, um amigo para Karl Marx também, o senhor Friedrich Engels. Por isso, quando se fala de um, quase sempre se fala também do outro. Falamos de Marx e falamos de Engels. Beleza? Curtiu, entendeu, aprendeu? Espero que sim. Então, no mais, já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!